A análise do cenário político nacional é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Quem analisa é o cientista político Marco Aurélio Nogueira, doutor em ciência política, professor titular da Unesp e coordenador científico do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, professor, governo novo. E que começa de uma forma mais agitada, por todas as razões. A própria cirurgia do presidente da República, que gerou alguma apreensão, já está bem, já voltou para Brasília. Mas aí o fato para o qual as atenções estão todas voltadas, que é aquele do filho de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, ter dito que o ministro secretário-geral da Presidência da República mentiu quando declarou que conversou algumas vezes com o presidente Bolsonaro quando estava no hospital sobre um escândalo aí que está envolvendo o PSL, do qual Bebiano foi presidente, sobre o uso de dinheiro público eleitoral para candidatos laranja. Muito bem. Bolsonaro confirmou o que o filho falou. Diz que não, o homem não conversou comigo não e etc. Quer dizer, reiterou que Bebiano teria mentido sim. Bebiano nega e já fui informada aqui que ele disse que ele não sairá escorraçado pelas portas do fundo do governo. E ele está tendo defesas, Rodrigo Maia o defendeu hoje, já Onyx, como falam, Lorenzoni saiu também em defesa dele, diz que essas coisas acontecem mesmo em conversa de governo. Agora, numa análise política, quero ouvi-lo, professor. Tudo isso é previsível em início de governo, esse leva e traz, essas disputas de ego? Isso é coisa de começo de governo e não é preocupante ou nós temos razões para estar preocupados com uma crise que possa estar se instalando? Bom, boa noite, Maria, boa noite aos espectadores. Eu acho que não é comum no início de governo você ter tanto fogo amigo, como se costuma dizer, como nós estamos vendo nesses primeiros 40, 45 dias do governo Bolsonaro. Quer dizer, evidentemente, nenhum governo é harmonioso por inteiro e eles sempre se caracterizam por muitas disputas internas, porque isso é da natureza da política e, sobretudo, da política do poder, né? Agora, num governo que mal iniciou a sua trajetória, chama atenção. Tanta tensão, tanta disputa interna, e isso, no mínimo, deve nos convidar a tentar fazer uma interpretação. Quer dizer, por que está acontecendo isso? Eu acho que existem algumas razões que podem nos ajudar a entender o quadro, né? Uma delas é que o governo Bolsonaro, assim como a própria eleição do Jair Bolsonaro o ano passado, não foi acompanhada, e o governo não está sendo acompanhada, pela presença de um partido ou de uma força política com capacidade de organização do próprio governo. É um governo, eu cheguei uma vez a escrever isso, que não tem uma alma dentro dele. Ele não tem uma força diretiva, ele não tem uma liderança em conteste, por mais que o próprio presidente Jair Bolsonaro reivindique essa posição. Mas ele esteve hospitalizado até ontem, até hoje, né? Ainda não assumiu propriamente o governo. Então esse é um governo sem alma, sem uma força com direção, capacidade de direção e sem um programa de ação muito claro. Tudo isso acaba criando muitos vácuos dentro do espaço governamental, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é que o movimento Bolsonaro, o da eleição e o agora, é um movimento que tem um protagonismo exagerado da família Bolsonaro. Os filhos, em especial. O senhor se refere aos filhos. Exatamente. São 3 filhos políticos que têm mandatos, cada um num lugar. Nenhum diretamente com cargo no governo. Nenhum deles no nível governamental direto, exatamente, mas que têm interlocução direta com o presidente, né? E que fazem política como se aquilo fosse uma extensão da casa deles. Isso tudo, evidentemente,
gera muita confusão e provoca muito atrito com outros elementos do governo que foram convidados e integram o governo por outros mecanismos. É legítimo pensarmos que eles, os filhos, naquilo que falam, se antecipando a próprias decisões do pai, aquela coisa da embaixada de em Tel Aviv, mudar para Jerusalém, tudo. Um dos filhos, numa palestra, dizendo que um cabo e um soldado resolve, que o Supremo aí podem resolver a questão no Supremo. E agora essa história do Bibiano, não, mentiu, a palavra forte, né? Mentiu é forte. E que eles possam estar assim, assumindo uma posição numa linha de frente, prestando um serviço ao pai. Olha, Maria Lídia, eu acho que é possível. Assim como é possível também, nós pensamos que a condição política, técnica, intelectual do próprio presidente está fazendo com que ele seja objeto de muitas tentativas de agendamento. Como ele não tem um norte muito claro de atuação, e não quer dizer que ele não possa ter, ele não teve até agora, né? É muito uma coisa presa na ideologia, na condenação ideológica, etc, etc. E muito mais em relação a costumes. Isso, moral, costumes, tudo isso, né? Como ele não tem, então, a impressão que dá é que existem muitas forças ali dentro do governo querendo agendar o presidente, ou seja, dizer o que ele deve dizer, o que ele deve falar, o que ele deve fazer, né? E isso é um grande problema. Você pode pôr aí os filhos, você pode pôr o vice-presidente, você pode pôr o núcleo militar que assessora o presidente, e você pode colocar os políticos, capitaneado direto ou indiretamente pelo Onyx Lorenzoni, né? Aí você tem, pela linha da economia, também uma tentativa de agendamento, né? Tanto em termos da gestão econômica, quanto em termos das reformas que a economia, a área econômica, considera relevantes. Agora, interessante é o seguinte, o senhor falou que não se sabe exatamente o que o governo vai fazer. Então, vamos até atribuir que tenha ficado algo em suspenso, considerando que o presidente teria de ter um afastamento, houve Davos, aquele negócio todo também. Então, do ponto de vista do marketing político, teria um significado, o homem falar ali numa tribuna internacional. Então, os projetos de governo ficarem à espera dessas ações, tanto a questão da saúde, a cirurgia, como da viagem do presidente da República. Passado tudo isso, na semana que vem, o projeto anticrime do super-ministro Sérgio Moro já vai ser encaminhado para a Câmara Federal, para apreciação dos parlamentares. Já está vendo hoje, nós já ficamos sabendo de algumas definições em relação ao projeto da reforma da Previdência Social. Isso é sinal de que essa crise inicial possa refluir e as atenções se voltarem para projetos por serem mais concretos uma vez apresentados? Eu acho que essa é a tentativa, né? Exatamente de colocar uma agenda positiva em movimento para poder dar uma direção ao governo e fazer com que, conseguir ou tentar fazer com que essas disputas internas arrefeçam, né? Eu acho que essa é a tentativa. Se isso vai dar certo ou não, nós vamos ter que esperar, porque a dúvida faz um certo sentido, porque uma boa parte da disputa agora vai se fazer no Congresso, seja pelas propostas do Sérgio Moro, seja pela proposta de reforma previdenciária e de outras que virão na sequência. E é justamente no Congresso que vai se fazer necessário aquilo que mais falta no governo, até agora, que é o poder de articulação, né? Porque a base parlamentar do governo é um Deus nos acuda. Também ninguém sabe direito quem é que manda, se é o Bibiano, se é o Onyx. Tem um outro ministro, que eu não me lembro o nome agora, que faz a Secretaria de Governo, né? que é um general, se não me engano. Então, você tem muitos articuladores e nenhuma articulação. Isso pode ser
um elemento que prolongue a crise, em vez de... A relação do governo com o Congresso. Com o Congresso, então agora vamos para o Congresso. Vamos ficar ali um pouquinho. A movimentação dos partidos, né, no novo Congresso, sinaliza, mostra, nós temos indicadores, porque há uma grande renovação. Tem muita gente nova lá, gente que não tem noção do que seja o trabalho parlamentar, né, o trabalho do legislativo. Mas com esse perfil de novo, nós podemos dizer que a velha política foi enterrada de vez? Eu acho que não, até porque essa distinção entre a velha política e a nova política, ela precisa ser mais bem qualificada. Nós não sabemos bem o que significa a nova política, por exemplo. A velha política nós conhecemos. Sim. Né? E ela tem um componente que é complicado, que é o componente do fisiologismo, o componente do toma lá da cá, o componente do cada um por si e Deus por ninguém. Né? Você tem uma série de elementos ali que facilitam o mapeamento da velha política. Mas a nova política, nós não sabemos nem como conceito... E nem quem é. E nem quem é, exatamente. Sendo que tanto num lado da velha política, digamos, quanto do outro, o problema é comum, que é o problema de que os partidos estão muito esvaziados de força, de poder, né? E não conseguem comandar adequadamente as suas bancadas. O que define a força política? É o tamanho da bancada? São os cargos conquistados na mesa diretora, nas comissões das casas, da Câmara, do Senado? É a capacidade de interlocução com os pares, o relacionamento com a própria oposição em situação, ou é ter o apoio do governo? O que é que define a força política dos partidos no Congresso Nacional? Eu acho que é um pouco disso tudo que você mencionou, mas eu privilegiaria a capacidade de ter uma base, o número varia de partido para partido, com capacidade de ação unitária, minimamente unitária, com um discurso adequado, com propostas adequadas, sejam elas propostas governamentais ou de oposição. Né? E nada disso nós estamos tendo. Bom, no partido do presidente da República, no PSL, que é a maior bancada, a primeira bancada, essa união já nós não vimos até agora, ao contrário. Ao contrário. Né? Muita bateção de cabeça. Exatamente. E desentendimento entre eles próprios. Exatamente. Né? Não precisam adversários ali. E os outros partidos não copiam o PSL, muito pelo contrário, são diferentes. Mas também não estão se caracterizando por uma particular capacidade de organização unitária dos seus representantes, dos seus integrantes. Tanto que uma parte grande da dinâmica que o próprio governo está alimentando passa pelas chamadas frentes partidárias, né? Que são organismos suprapartidários que giram em torno de determinadas temáticas específicas. Né? Isso pode ser interessante. Ou é da segurança, ou é da religião evangélica, ou é agricultura. Isso. Você tem Quer dizer, uma série de não bancadas. É político, é em torno do seu interesse setorial. São quase que bancadas temáticas, né? Que giram em torno desses temas. E isso pode dar certo. Digamos, eu acho que a gente tem que dar um crédito de confiança de que essa dinâmica suprapartidária até mesmo funcione para ajudar os partidos a encontrar um rumo. Né? Nossa, porque quanta coisa nós precisamos esperar para saber o que vai acontecer. Sem dúvida. Bom, agora no que já aconteceu, a reeleição de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara. Isso indica que Bolsonaro vai ter, porque ali houve uma conversação e tal, um apoio, que Rodrigo Maia vai ter o apoio de Bolsonaro e que ele vai trabalhar para os intentos de Bolsonaro no sentido de seduzir os parlamentares para a aprovação dos projetos do governo? Eu acho que uma parte importante do papel do presidente da Câmara é exatamente esse, seja qual for o governo. Né? O presidente da Câmara não está ali, digamos assim, para empoderar a Câmara contra o governo.
não é essa a função dele, mas ele tem que defender as posições que contribuam para a formação de maiorias no Congresso, na Câmara, no caso, né? E nessa medida que sirvam de base operacional para o próprio governo. E acho que o Rodrigo Maia, ao longo desses últimos anos, demonstrou capacidade de fazer esse papel. De articulação. A própria eleição dele foi uma demonstração disso. De força, né? De força, de capacidade, de capacidade de interlocução. Ele conversou com todos no meio de tanta gente nova, partidos. Só ele é que conhecia os que já são da casa, né? Exatamente. Tem isso, também né? Tem também, isso. Né? Ele entrou Claro. com um lastro. Com um lastro. Exatamente. E no Senado, né? O Senado já foi diferente, porque com a derrota de Renan Calheiros, a eleição de Davi Alcolumbre, que era um homem que tinha o apoio do Onyx Lorenzoni, de Bolsonaro, a gente pode entender que vai ser mais fácil para Bolsonaro, que ele terá os senadores na mão? Eu acho que a esse ponto de ter os senadores na mão, eu não aí diria. Pode ter sido demais. Talvez um pouco exagerado demais. Mas que ali a situação foi mais favorável ao governo, sem dúvida nenhuma. Mas o interessante é que foi um favorecimento ao governo que tem que ser também relativizado, porque também ganhou a batalha no Senado as forças democráticas mais interessantes, que têm assento ali. Porque a derrota do Renan Calheiros representou um balão de oxigênio para a política nacional. Né? Independentemente de se julgar... Foi surpreendente, professor? Eu acho que até a véspera não se imaginava que iria acontecer aquilo. Né? Agora, nos 2 últimos dias, houve uma virada completa de panorama. O que sinaliza também que os novos... e o próprio presidente Bolsonaro, que ali na articulação política, o governo tem a sua força. Né? Não, tem a sua força. E existe um componente que tem que ser sempre levado em consideração, que é a pressão social. Ainda que ela não tenha se manifestado com força, gente na rua, ela se manifestou através das redes sociais. Sim, cada e vez isso mais, seguramente interfere e ajuda a definir a dinâmica das decisões ali. A última questão, para encerrar no 1 minuto que temos, aquilo que aconteceu, voto secreto e voto aberto. Inclusive, já há um projeto lá que já tem uma medida, já foi votada uma medida de urgência que deverá ser votado logo, que é esse para acabar com o voto secreto. A democracia ganha com isso, que acabe o voto secreto e prevaleça sempre nas decisões do Congresso Nacional o voto aberto? Isso é bom para a democracia? Eu acho que em tese é bom, porque na verdade se alguém está me representando no âmbito congressual, é justo que eu, eleitor, acompanhe o modo como ele me representa. Então, o voto aberto, que é um voto extremamente democrático, ele pode contribuir para aproximar o eleitor do eleito, do representante. Agora, se isso vai mudar significativamente a dinâmica democrática das decisões, nós vamos ter que também pagar para ver. Quanta expectativa, professor. Um ano rico esse. Rico. De verdade, rico, verdade. De verdade. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Uma boa noite. Boa noite. Luciana.